Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre a XGRP, a Ripple, mais uma vez aqui no nosso canal. Será que vale a pena comprar Ripple nesse momento? Será que essa explosão de preço que teve, né, nesses últimos dias, inclusive eu aproveitei essa explosão, ela pode voltar a acontecer? Será que dá para comprar agora de novo nessa baixa? Esperar mais uma explosão de preço que supere o último topo, por exemplo? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tudo isso, né? Será que vale a pena comprar Ripple? Como você pode comprar Ripple, sobretudo, né? Vou indicar algumas plataformas possíveis também, se você quiser, dependendo da sua decisão, tá bom? Simplesmente eu vou fazer aqui a análise gráfica desse ativo, desse par de moeda, de criptomoeda com o dólar, certo? Primeiramente, pessoal, você tem que notar que a Ripple ela já foi uma criptomoeda muito mais valiosa. Olha só, ela já chegou a valer mais de 3 dólares, 3 dólares e 30 cêntimos. Vocês podem ver isso. Só que nós tivemos todo o processo que ela foi envolvida, né, com a SEC. É mais ou menos a CVM dos Estados Unidos, já tivemos esse processo que ela ficou envolvida. Nós tivemos há pouco tempo um pump, que as pessoas se reuniram para fazer um pump na moeda, né? Um pump é meio que uma explosão de preço para tentar subir a moeda, entendeu? E basicamente foi isso que originou esse candle que vocês veem aqui nessa semana aqui, ó, que está decorrendo ainda. Esse candle, ele foi basicamente gerado por esse pump da que essas pessoas se juntaram para fazer no XRP, né? Nessa criptomoeda. E de fato, esse pump aconteceu, a criptomoeda chegou a valer 75 cêntimos e nesse momento já está a mais ou menos 38 cêntimos. Primeiramente eu noto que eu tenho uma LTA aqui, né? Normalmente, né, a gente tem uma LTA que não foi rompida ainda, entendeu? E com essa LTA, eu tenho alguns pontos que são interessantes se utilizar Fibonacci aqui. As retrações são interessantes. Primeiramente, vocês podem ver que nós temos essa retração aqui, essa expansão anterior, que de algum modo ela retraiu totalmente, retraiu mais de 100%, ou quase 100%, se eu utilizar isso daqui para traçar Fibonacci. Mas se eu utilizar esse ponto, que provavelmente seria o ponto que eu iria utilizar, essa retração foi mais de 100%, ou seja, isso daqui é uma queda forte no mercado, entendeu? E de fato até rompeu a LTA semanal, né? Vocês podem ver aqui que o meu gráfico aqui aberto é o gráfico semanal, mas depois desse rompimento, o candle ele retraiu bastante. Esse candle tem toda a continuidade da tendência de queda, retraiu também, fechou acima, e esse também fechou acima, e exatamente aconteceu com os candles seguintes. Depois disso nós tivemos o pump da criptomoeda, né? Esse candle aqui ele foi basicamente o candle até, digamos, orgânico, mas esse já não, esse já foi um candle do pump em si, do movimento de alta. Teve um grupo que circulou nesses últimos dias no Telegram com mais de 200 mil pessoas destinadas a comprar XRP, entendeu? E quando eu vou no gráfico diário, por exemplo, ou melhor, vamos olhar no semanal, que eu não tracei Fibonacci nesse ponto. Quando eu vou no gráfico semanal, eu vejo que eu tenho essa expansão de preço, que o preço nesse momento ele está respeitando o 61 de Fibonacci. Aqui no gráfico semanal, ele está respeitando essa região de preço, o que é interessante, é muito interessante inclusive. Porque com isso eu posso definir um preço-alvo, por exemplo, aqui no menos 27 de Fibonacci, que seria a próxima expansão, entendeu? Nós tivemos essa expansão, retração acima do normal, mas o preço fecha ainda e eu consigo ter uma LTA formada. Nós temos mais uma expansão, retração em 61, que pode terminar assim em 78, tá bom? E de fato eu posso ter mais uma expansão que venha buscar mais ou menos 91 cêntimos do preço. Eu não estou comprado nessa criptomoeda, tá bom? Eu só estou analisando esse ativo porque se de fato essa criptomoeda ela for processada ela já está sendo processada pela SEC, mas de fato se por algum motivo ela tiver muita chance de vencer o processo, ou se por algum motivo de fato ela vencer o processo, nós vamos ter de novo mais um pump nessa criptomoeda, vai ter muita gente comprando. E você pode ter alguns preços alvos, principalmente em 91 cêntimos e mais ou menos nessa região de 68, que é 1,15 cêntimos de dólar, tá bom? Essas seriam as regiões de preço-alvo, caso esse processo aí desse boa coisa para a XGRP, entendeu? Sem contar que nós também temos aqui um padrão, né? Um padrão de mercado interessante, que é o M. Nesse momento eu consigo dizer que
ou é um bullish ou um big bullish, né? Eu posso considerar esse padrão aqui um bullish, eu acho até. Eu acho que é um bullish porque essa região aqui, né, veio abaixo da região que pode ser suporte de preço em 61 ou em 78, né? Lembrando que o preço nesse momento está aqui. E se daqui ele partir para uma alta, respeitando, por exemplo, o MLTA do tempo gráfico diário, eu sei que tem muita gente que tem essa criptomoeda nesse momento, com esse pump, e por acaso eu acho que tem alguma galera que não vendeu. Quando viu a alta, não vendeu e agora deve estar negativa. Eu acho que isso aconteceu com muita gente, para ser sincero. Por quê? A ganância quando entra, né? Você está comprando numa criptomoeda, ela está subindo, está subindo, está subindo. Você sabe que não é um movimento orgânico. E a ganância, se te pegar, você provavelmente vai sair no negativo. Você vai dizer, não, quando chegar lá em $1 eu vendo. E muita gente simplesmente perdeu dinheiro nisso, simplesmente perdeu dinheiro. Eu, por exemplo, a partir do momento que eu vi que a ganância estava me dominando, eu vendi tudo. Tá pensando, você está marcando o preço-alvo de uma criptomoeda que está sendo alvo de pump, não é como eu posso dizer, um movimento orgânico de alta, cara, vende, pega o lucro que você tem nesse momento, coloca no bolso e é isso, entendeu? E quando eu comprei essa criptomoeda de fato, nessa expansão, retração, eu tinha esse movimento aqui de alta que eu peguei mais ou menos nessa região, entendeu? Eu peguei o movimento de alta nessa região aqui. Deixa eu ir no gráfico de 4 horas que eu consigo explicar melhor. Exatamente, foi nessa região aqui, ó. Nessa região eu peguei o meu movimento de alta. Então você surfou até o topo e vendeu mesmo lá em cima, quase lá em cima eu vendi, quase. Acho que eu vendi numa região parecida com essa daqui. Que já foi uma valorização interessante, se você for ver. Se eu pegar aqui um medidor, né, para a gente conseguir ver o quanto de valorização do patrimônio que eu investi eu tive uma valorização de mais ou menos 82%, entendeu? Mais ou menos 82% de valorização do que eu investi na criptomoeda em si. Mas de fato, eu cheguei a ficar negativo, né? Se eu invisto nesse ponto, olha, pode parecer interessante aqui, de fato agora, mas sei lá, se eu for no gráfico de 1 hora ou algo assim, vocês podem ver que de fato se eu invisto em qualquer um desses pontos, eu fico negativo um pouco. Mas pô, é um risco que eu estava disposto a correr. Eu corri esse risco. Eu vi a criptomoeda se valorizar, indo lá em cima e voltou. Mas na volta eu já tinha vendido. Eu saí. Inclusive eu vou colocar na tela essa imagem para vocês verem que eu vendi exatamente no topo. A criptomoeda estava valendo mais ou menos 72 cêntimos quando eu caí fora. E no instante que eu vou voltar a ver o preço, ele já estava a 32 cêntimos. Foi uma queda brutal. Uma queda brusca, entendeu? Foi muito rápido. E quem não pegou esse movimento de queda e aproveitou para liquidar a posição, provavelmente também perdeu muito dinheiro, porque a coisa era simples, era um pump. 15%, 20% do patrimônio valorizado cai fora. Você está esperando 100%? Você vai perder dinheiro, simples assim. Mas enfim, a questão é que de fato essa criptomoeda ela pode fazer mais um pump a qualquer momento, ela pode ter mais uma valorização forte a qualquer momento, tendo em conta essa região de preço que ela está nesse momento. Se por algum motivo essa criptomoeda romper tudo isso aqui, ó, romper principalmente essas duas LTA e vir fechar o preço aqui embaixo, entendeu? Se ela fechar abaixo desse LTA e abaixo desse LTA aqui, cara, eu não sei, acho que ela vai desaparecer. Eu posso ficar meio cético quanto a essa criptomoeda para o momento, né? Se ela, por exemplo, romper o último fundo, que é esse aqui, ó. Se ela rompe esse último fundo, eu não sei onde essa criptomoeda pode parar. Ela pode simplesmente deixar de existir ou valer praticamente nada, entendeu? Vale nada. Então, quem ainda tem comprado, não sei qual conselho posso dar para vocês. Mas, na minha opinião, se eu tenho um ativo... Um ativo não. Se eu tenho uma criptomoeda que foi alvo de pump, eu comprei na alta, deu muito errado para mim, fiquei negativo pra cacete. E, de fato, agora, eu tenho duas opções. Eu vendo ou não vendo. Se o patrimônio que eu investi não é um patrimônio tão relevante, por exemplo, eu quando investi nisso, eu não investi muita coisa. Entendeu? Eu peguei, sei lá, um pouco do dinheiro que eu estava disposto a perder e que ao mesmo tempo poderia me dar um lucro interessante e coloquei. Entendeu? Coloquei na criptomoeda e disse, pô, vamos ver no que dá. Valorização de 70%, cai fora. Cai fora. Assim que a ganância começou a me pegar, acho que cheguei em $1. Esse foi exatamente o meu pensamento. Eu acho que vai chegar em $1 cada uma criptomoeda. E a partir do momento que eu tive esse pensamento, eu disse, pô, é um gatilho que eu tenho comigo. A ganância começou a me pegar. E a partir do momento que isso aconteceu, eu fechei a posição e disse, porra, eu prefiro esperar mais uma retração do preço com o Fibonacci de novo e voltar a comprar, do que de fato continuar comprado e
a minha mente já começou a ganância já começou a me pegar. Eu disse, pô, é melhor cair fora. Mas se de fato essa criptomoeda respeitar essas regiões de 61 e 78 de Fibonacci, e provavelmente ela vai parar em menos 27. E se parar em menos 27, em algum momento, em alguma retração aqui do preço, eu vou comprar. É alguma retração. Eu também vejo uma possível retração mais forte do preço aqui para a LTA. Né? Ele pode fazer uma retração aqui para a LTA, lá no gráfico de H1 pode ser mais interessante ver. Tá bom? Ele pode fazer essa retração de novo para a LTA para tentar ir lá para cima de novo. Ou simplesmente romper e retestar a LTA. Né? Pode fazer de novo esse movimento, romper a LTA, retestar ela e vir buscar uma região abaixo, que de fato começa a ser perigoso ter essa criptomoeda comprada na carteira, entendeu? E seguinte, eu também disse que eu ia deixar para vocês aqui uma recomendação para quem de fato quer comprar criptomoedas, tá bom? Se você ainda não tem conta, tem um link aqui embaixo na descrição, você pode ir lá criar sua conta, 100% gratuito, e é a maior plataforma de criptomoedas do mundo, entendeu? Tem mais de 1000 criptomoedas lá, criptomoedas que você nunca ouviu falar e que valorizam mais de 200% no dia, 300% no dia. Nessa plataforma você consegue ter acesso. Se possível eu vou deixar, se possível não, com certeza vai ter um link aqui abaixo na descrição sobre ela, que você pode ir lá e criar sua conta 100% gratuito, certo? Eu dei por aqui, pessoal, fui.